Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o jornalista Alessandro Carvalho, trabalho na agência Safras e Mercado desde 1994, com muito orgulho, e vou ser o moderador desse último dia da nossa quinta edição do Safras AgriWeek. Hoje o dia é dedicado a soft commodities, principalmente. Vamos ouvir nossos analistas sobre os mercados de café, agricultura de precisão, açúcar e etanol e algodão. E ainda a gente tem uma palestra especial sobre clima com nossos parceiros da Rural Clima. Antes da gente dar início aos trabalhos, alguns pontos. Ao longo do dia, o setor de marketing de safras vai apresentar as promoções dos nossos produtos. Vocês poderão também conhecer algumas das funcionalidades da plataforma Safras nas apresentações dos nossos consultores. Após as apresentações, teremos um espaço que vai de 10 a 15 minutos para perguntas e respostas. Muito importante, eu peço que vocês usem o chat para mandar os seus questionamentos com sua identificação e região de onde está acompanhando o Safras AgriWeek. Sempre é importante colocar o nome e a região para a gente identificar melhor, fica legal. Apenas na apresentação de agricultura de precisão a gente não vai ter um tempo para perguntas e respostas, mas questionamentos poderão ser enviados depois por e-mail para a nossa consultora. Peço que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados para o bom andamento da programação. Antes da primeira palestra, eu chamo a apresentação dos apoiadores dessa edição do evento, que vão ser listados pela Adriana, nossa colega do marketing da CMA Safras. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Safras AgriWeek. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para os nossos apoiadores, que nos ajudaram aqui na divulgação do evento: a Granja, a Bimílio, a Boiça, a Axurs, Agência Agro, a Gopa, a Agriasset, Agroagenda, Ascana, Canal Rural, Editora Gazeta, FAPSEM, Sistema FAEP, Notícias Agrícolas, Orplana, Planeta Arroz, Terra Viva e o DOP. Bom, agora dando prosseguimento aí e chamando a nossa primeira palestra do dia, eu chamo o consultor de safras e mercado, colega Gil Barabacha. A palestra do Gil sobre o mercado de café inicia após a vinheta de apresentação. Bom dia, Gil. Tá bem enquadrado? Já tomou o teu golinho de café? Eu também estou com o meu aqui. Vamos falar sobre o mercado de café. A gente tem das 9h05 agora até as 9h35 e depois espaço para o pessoal fazer as suas perguntas para o Gil de 10 a 15 minutos. Sempre lembrando para colocar a pergunta bem identificada com nome, com região, para a gente colocar esse questionamento para o Gil que ele responde a seguir. Gil, boa apresentação, tudo contigo. Obrigado, Alessandro. Bom dia para você, bom dia a todos. Que bom estar aqui nesse espaço para a gente falar um pouco sobre o mercado de café. Legal. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo, essas mudanças, a safra está chegando, então tem bastante coisa aí para a gente conversar nesse espaço curto de tempo. Bom, vamos lá. Enfim, é interessante a gente entender aonde está o mercado de café nesse momento. A gente olhando nesse gráfico, né, a gente percebe que o mercado de café ele passou por grandes mudanças nos últimos anos. Né? Teve uma queda acentuada em 2020 por conta da safra recorde, daí veio pandemia, daí veio pós-pandemia, o mercado escalou, subiu, saiu de $1 por libra-peso quando estava aqui, escalou, foi a 2,60, né? E agora ele vem recuando, vem acomodando, vem buscando tentando encontrar um outro espaço, um outro intervalo de atuação. O que pesa? O que fez o preço escalar anteriormente? A gente teve 2 anos de sequência de safra baixa no Brasil, de baixa potencial. Teve seca, teve geada, isso tirou produção do Brasil, tirando produção do Brasil, você tira café do mundo, e isso fez o preço subir.
Bom, o que a gente está olhando agora? Né? Olhando no lado fundamental, a gente está na expectativa que venha uma safra cheia do Brasil. Então, quer dizer, uma mudança nesse perfil fundamental. Paralelamente a isso, a gente também tem uma mudança no perfil financeiro. A gente passou por pandemia, juro baixo, injeção de liquidez, daí veio que inflação, e agora os bancos centrais estão combatendo a inflação, né? Daí você teve todo esse processo de trânsito, né, de fluxo financeiro internacional que mexeu com o equilíbrio dos preços. A gente não pode esquecer que a gente teve um cisne negro. O Taleb não gosta que use esse termo, mas a gente... É normal você usar. O que é a pandemia? Um fato que ninguém esperava. Isso mexeu com o equilíbrio dos mercados, desequilibrou, e a gente está nesse processo de retomada, né? Ainda nesse processo de transição para a normalidade. Então, a gente tem esse processo de normalidade financeira, que é sujeito a movimentos erráticos, a idas e vindas, a sequelas, que nem a gente está vendo agora com a crise bancária, né? E também a gente está passando por um processo de transição fundamental do café, saindo de um momento de baixa produção e na expectativa de a produção voltar a crescer, voltar à normalidade, né? Então, isso é importante a gente entender, essas duas transições, para entender o que está acontecendo no mercado de café, e daí fica mais claro para ver por que ele escalou desse jeito e agora está voltando, está devolvendo parte desses ganhos. Legal? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa parte financeira do café. A gente tem aqui esse movimento, esse aqui é a performance de alguns ativos selecionados nos primeiros 2 meses do ano, janeiro e fevereiro, né? A gente vê ali que destaque para o café. O café foi destaque positivo, performou muito bem nos 2 primeiros meses do ano, recuperando aí com um ganho de 11%, foi destaque positivo. Enquanto grãos devolvendo ganhos por conta aí de chegada de safra da América do Sul, você teve a questão do café avançando, né? Então, isso é importante. Mas por que o café está avançando? Ele está avançando, ele subiu 11%, mas no acumulado dos últimos 12 meses, mesmo com esse ganho de 11%, olha só, mesmo que esse ganho de 11% nos 2 primeiros meses do ano, se você pegar fevereiro de 2022 com fevereiro de 2023, o café acumula perdas de quase 20%, 19,5%. Então, o que aconteceu nesses primeiros 2 meses foi uma reacomodação das perdas do ano passado, uma recuperação, um realinhamento das perdas do ano passado. Exageradas, você teve aí um espaço para o preço subir, corrigir, né? Mas ainda é um cenário, ainda pesa muito as perdas do ano passado, né? Então, isso é importante a gente entender, que o que está acontecendo não é uma mudança de comportamento, é só uma correção de rota. Foi o que aconteceu nesses primeiros 2 meses. E o foco ainda é a safra de 2023, né? E que a gente vai falar um pouco mais à frente. Tá, legal. Olhando essa performance financeira, continuando nessa questão financeira, a gente vai para o dólar. Vamos olhar o dólar, né? E a gente vê o dólar aí como um termômetro do mercado financeiro. A gente vê que ele está bastante volátil, a gente vê que ele estava recuando, né? O dólar estava recuando e depois voltou a subir, avançando, né? Você teve aqui uma recuperação no dólar, né? Daí agora ele volta a cair de novo. Não, você teve um fato novo, que é essa questão da crise bancária, né? Que aumentou a aversão ao risco. Você teve aí uma situação em que o Fed ameaçou aumentar a taxa de juros acima do que vinha aumentando. Ele vinha num ciclo de queda, de uma redução no movimento de aumento dos juros, indicando aí que essa curva estava chegando perto do seu fim. Ele sinalizou que ia aumentar porque a inflação dos Estados Unidos ainda estava alta, daí veio a crise bancária, ele recuou. Foi o que aconteceu, que a gente viu nessa última super quarta, né, em que o Fed aumentou a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, esperava antes da crise bancária 0,50, veio 0,25, né, o que ficou no meio termo, porque tinha gente que acreditava que ia ficar no zero para tentar conter aí os ânimos no mercado financeiro. Ficou no meio termo, tentou sinalizar uma calma, mas ainda no radar, ainda indicando preocupação com a inflação, e também apontando preocupação com o ritmo de crescimento, né? Não ele, mas o mercado com o ritmo de crescimento da economia mundial dos Estados Unidos por conta desse fator novo que aconteceu aí com os bancos, né? Que daí você aumenta a aversão ao risco, você diminui o investimento, você trava todo o ciclo, isso deve contaminar principalmente o segundo semestre, onde se esperava
existia um ambiente de maior otimismo, principalmente para o segundo semestre de 2023. Entrou no alerta de novo, né, por conta desse quadro, né? Ainda existe muito ruído no mercado financeiro. Será que o que está aparecendo é só uma ponta do iceberg? Se tem mais coisa escondida aí que pode aparecer para frente? Enfim, tudo isso contamina o ambiente e o ambiente fica mais avesso ao risco. Tá? Então, esse financeiro, ele contaminou, explica a volatilidade do dólar, explica muito da volatilidade dos preços que a gente viu agora, das commodities, do mercado acionário, os preços dos ativos como um todo, né? Explica a postura do Fed, né? E daí você tem um cenário de mais cautela nesse início e diminui um pouquinho o otimismo para o segundo semestre, que a gente tinha nos primeiros 12 meses do ano. E a curva de preço das commodities acomodou negativamente. O café foi um desses. Né? Então, quer dizer, tem muito dessa volatilidade, dessas altas e baixas que a gente viu no café, principalmente nas outras semanas, está muito ligada a financeiro e menos a fundamento, está ligado a isso aqui. Né? Você tem ainda a questão da incerteza na China, né, da economia chinesa, guerra na Ucrânia e esse cenário um pouquinho menos otimista para o segundo semestre. Internamente, o que está ajudando o dólar, e o dólar está valorizado em relação às outras moedas, ele subiu mais, olha aqui a curva, o dólar está aqui em verdinho, né? Ele tá, e a gente vê que os dois aqui não estão correlacionados, o dólar contra o real em relação ao dólar contra uma cesta de moedas fortes, o índice DXY, né, que tem o euro com um peso grande, com 60%, representa 60% desse índice. É interessante a gente notar que está descasado, né? Que a correlação está negativa. O normal é você andar com uma correlação negativa, é dólar-dólar. Né? Então, quer dizer, são dois dólares andando não correlacionados, né? O que explica esse descasamento. É que aqui internamente você tem o real mais apreciado. Essa demora nas regras fiscais, nas novas regras fiscais, foi prometido, quer dizer, foi prometido para março, agora foi em função de alguns problemas políticos, ficou para abril. O Copom manteve a taxa de juros alta em 13,75%. Apesar do carry trade, que é essa diferença de taxa de juros, essa situação de risco financeiro internacional e a questão fiscal no Brasil tirou um pouco da entrada de dólares, o que mantém o dólar apreciado, né, mais apreciado a 5,24. Então, quer dizer, tudo isso entra no radar e explica esse descasamento. Então, você tem dois cenários, um cenário interno e um cenário externo. Né? O que você olha para dólar nesse sentido? Você olha para 5,15, 5,20 como suporte, para romper esse suporte e cair um pouco mais, você tem que ter, muito possivelmente, você vai olhar muito para o quadro interno, e daí vai olhar para o fiscal. E na parte de cima, né, essa resistência de 5,30, 5,25, ela tende a ser rompida, e daí você, para ser rompida, você vai olhar para o quadro externo, para essa questão financeira internacional. Então, você tem duas realidades. Um suporte, que para ser vencido tem que melhorar o interno, né? Então, para o dólar cair mais, o interno tem que melhorar, e daí eu estou falando da questão fiscal, e para o dólar subir, ele pode pegar carona numa situação externa mais carrancuda. Né? Então, essas linhas são importantes, e esses movimentos são importantes acompanhar para a gente entender essa volatilidade cambial. Legal. Esse é o campo. Vamos voltar para o café aqui, que a gente tem pouco tempo, então tem que voltar para o café, não dá para ficar falando muito no financeiro. Né? Mas, o que a gente tem no café? Vamos olhar um pouquinho safra 22, né? A safra passada, que é essa questão aqui de produção mundial, produção crescendo, a produção mundial crescendo menos do que seu potencial por conta da safra do Brasil mais baixa, uma perda de potencial da safra brasileira, em função aí de geada, de seca que a gente viu. Então, a gente vê 2 anos, 21 e 22, de potencial abaixo, isso impactou a oferta mundial, mas essa menor produção puxada pela quebra no Brasil, ela foi compensada por uma demanda mais acomodada, questão pandemia, depois de queda de renda do consumidor, você teve aí inflação, que você tira a renda, você teve economia andando mais devagar, então tudo isso acabou impactando a linha de consumo, que está crescendo abaixo do normal. O consumo mundial está crescendo abaixo do normal. E esse crescimento abaixo do normal aliviou o quadro de queda na produção, trouxe uma situação um pouco mais equilibrada, né? Mas
É interessante a gente perceber até 2022 a dinâmica de crescimento da produção. Aqui só está trazendo um alerta, não dá tempo da gente avançar nessa discussão, que é uma discussão interessante, que é o seguinte, o crescimento da participação do Robusta. Né? Por mais que o preço do Robusta tenha subido, o Robusta, o nosso Conilon, junto com a Arábica, ele subiu menos. Né? A diferença ficou maior entre o Arábica e o Robusta. Isso abriu espaço para o interesse do Robusta. E a gente tem que entender o seguinte, a quebra na safra do Arábica e a dinâmica de crescimento do Robusta que a gente vem percebendo nos últimos anos, aumentou a participação do café Robusta. E de uma relação que lá atrás foi 70-30, depois passou para 60-40, agora está caminhando por 50-50. E quem está puxando essa dinâmica, a gente pode ver nesse gráfico aqui, em amarelo, aqui é o Brasil. Porque o Vietnã está estabilizado aqui perto dos 30 milhões de sacas e o Brasil vem crescendo a sua participação. Né? A gente trabalha com uma safra de Conilon de 23 milhões, está 7 para chegar no Vietnã. Dentro dessa lógica, dessa dinâmica de crescimento, daqui a uns anos a gente chega nesse patamar. E daí a gente supera, deixa de ser só, além de maior produtor e exportador de arábica, a gente também passa a ser o maior produtor de Conilon e vai ter que exportar mais, porque vai gerar um excedente, além do que a gente gera. Né? E daí vai precisar do mercado, precisar do mercado externo. Hoje, o Conilon, basicamente, ele é absorvido pelo consumo interno. E ainda mais com essa diferença de preço, fez com que a indústria de torrado moído fosse cada vez mais atrás desse Conilon e a exportação mingou. Mas, uma crescente de produção, há uma tendência que você gere produção acima do consumo, e daí você vai ter que ir para o mercado externo. Isso é importante de perceber do que aconteceu nos últimos anos e essa principal consequência que pode ter aí reflexo de médio e longo prazo. Bom, mas o foco mesmo aqui, o foco é a safra de 2023. Está no radar, é o determinante de preço, a gente está começando a colher, estava conversando com Rondônia ontem, vai atrasar um pouquinho, tende a atrasar um pouco o início da colheita, lá que estava esperando para o segundo, agora já nessas últimas semanas de março, chuva deve atrapalhar um pouquinho, ela deve começar um pouco mais de força somente em abril, e aí depois você vai para o Espírito Santo, e daí em maio você já começa no Arábica, enfim, estou falando do normal, tem os precoces que já vão aparecendo aí no meio desse caminho. Mas então, quer dizer, a gente está na boca da safra, então o cenário, o foco do mercado é a próxima safra brasileira. Aqui eu trouxe os números para vocês, né, em relação a perfil, o que a gente vem enxergando em relação à oferta e demanda Brasil. Produção do Brasil, 22, 23. Essa que a gente colheu o ano passado. 58,9, um consumo de 21,6, gerando um superávit de 37,30 milhões. Superávit aqui de 35, 37. Esse superávit, o Brasil, em anos assim, normais, exporta em torno de 40 milhões. Quer dizer, quando ele tem um superávit de 37, quer dizer que ele vai exportar abaixo de 40 milhões. Quando tem um superávit de 35, ele vai exportar abaixo de 35 milhões, ou vai usar estoque que ele tem anterior para suprir essa, e daí vai reduzir estoque. Então, quer dizer, e esses últimos 2 anos foi ano de aperto, porque a produção foi baixa. Uma produção no Brasil abaixo de 60 milhões, ela é insuficiente. Só se pensar que se exporta 40, consome 20, você foi os 60 milhões, entendeu? Então, qualquer produção do Brasil abaixo de 60 milhões é uma produção baixa, insuficiente para atender o quê? O nosso, para manter o nosso share de mercado internacional, né? E abastecer o consumo interno. E daí, lógico, queda nas exportações, né? E aqui aumento dos estoques. Por que teve queda nas exportações e aumento dos estoques esse ano? Mesmo com uma safra aqui pequena, é porque o produtor está mais retraído. Isso tem muito a ver com a postura do produtor que eu vou falar quando falar de comercialização. Mas esse é o quadro. Então, você jogando esse quadro para 23, 24, que é a safra, esse aqui a gente deve divulgar aí na próxima semana ou na outra o nosso número de safra, atualizar nosso número de safra, que eu trouxe só uma referência nossa, de 66 milhões, né? 23, 24, 66 milhões, daí vocês que vão ter aí degustação da plataforma, dá uma olhada lá, pede a degustação, faz o link lá que vai aparecer, sempre aparece coisas interessantes e coisas exclusivas ali na nossa plataforma, né? Então, a gente vai atualizar esse número aí nas próximas semanas e quem fizer o link e pedir a degustação vai ter acesso a essas informações. Produção em 66 milhões, com consumo de 22, superávit de 44. Daí, quer dizer, com uma produção maior, de 58 indo para 66, olha aqui, 43 de arábica, 23 de Conilon, o que está dizendo? O Conilon não deve mudar muito, o que vai mudar
dentro do cenário é o crescimento da produção de arábica, que é o que ficou baixo nos últimos 2 anos, né? E essa produção de arábica, ela traz aqui uma produção maior de arábica, daí com consumo relativamente estável, crescendo pouco, por conta você não vê sinais da economia para você fazer uma projeção de crescimento de consumo maior, vai ter um superávit maior, né? Então, a produção deve crescer, principalmente de arábica, você vai ter consumo estável, você vai ter um superávit maior, então você vai ter potencial de exportação maior, cresce as exportações, então vai ter mais café do Brasil no mundo, café arábica, e ainda vai permitir que você recupere estoque. Esse é o cenário que está se desenhando. Esse é o cenário que começa. Você sai desse cenário de aperto e começa a entrar para um cenário de folga, e isso tem implicação na curva de preços, e a gente está na boca da safra para a mudança já visível desse fundamento com o aumento da oferta de café, se confirmar as projeções de safras de safra cheia no Brasil. Isso já vem interferindo no preço. Olha aqui, preço que estava aqui em cima, lá em setembro é o seguinte, lá em cima estava em 2,30 aqui em setembro. O que aconteceu para esse cair de 2,30 e tombar? O que aconteceu em outubro para essa mudança do comportamento da curva de preço do café no mercado internacional? Chuva, florada, visual bom de florada, sequência de chuva, e expectativa de safra cheia no Brasil em 2023. Aqui houve uma mudança. Até aqui você vinha naquela questão da especulação em relação à próxima safra, aqui veio o visual, e daí ela ficou um pouco mais tátil, né? O ciclo iniciou, e daí você conseguiu visualizar. Essa visualização acabou interferindo o quê? Na curva de preço, derrubou, tombou. Houve um exagero no começo desse ano, que ele foi ali a 140, quando alguns começaram a falar, não, vai ser igual a 2020. Não, ela não vai ser igual a 2020. Quando a gente estava falando ali 66, a safra, daí vamos pensar em arábica, né? Ali eu falei em 43 de arábica, né? 42, 43, enfim, 40. Em 2020, o número de arábica era de 50 milhões. Tem gente que acredita que foi acima de 50 milhões de arábica, e a safra de 70 ou até acima de 70 milhões em 2020, só para vocês terem a comparação. Então, teve gente que no começo do ano falou que a gente poderia ter uma safra similar a 2020, e daí como veio a chuva, o clima estava extremamente favorável, o mercado foi precificar, bateu, depois ele veio corrigindo, e a gente viu aqui, ele foi a 190, acima de 190, nessa correção, embalado pelo cenário financeiro melhor, foi subindo, e agora ele está de novo devolvendo, cenário financeiro mais carrancudo, expectativa aí, proximidade da chegada da safra. Você teve nesse movimento de alta também uma resistência muito grande dos produtores, né? E daí, quer dizer, os diferenciais começaram a ficar caros, principalmente aqui no Brasil, e aquela sensação de falta de café, de aperto no abastecimento, também ajudou nessa correção, mas agora o mercado já está muito mais olhando para o que vem do que para o que tem, né? Então, e daí isso tem dado a dinâmica dos preços, e ele passou por essa correção, ainda acomodando nessa transição entre as safras, né? Bom, a gente vê aqui que o mercado está spreadado, invertido negativamente, spread invertido, né? Maio 177, vai para setembro está 174, ou seja, safra nova está mais barato do que disponível, né? Isso tanto em bolsa como em diferencial, a gente vai ver aqui diferenciais. Esse aqui é o diferencial do Brasil, a gente vai ver que os diferenciais são o basis, né? O negociado do café nas diversas origens, né? A gente vê ali Colômbia, a gente vê aqui centrais, aqui vê Brasil, viu que os diferenciais estão valorizados. O Brasil trabalhando com prêmio, né? O café brasileiro trabalhando com prêmio, não é normal. Normalmente ele trabalha com diferencial, aqui é negativo, ele está trabalhando com ágio, diferencial positivo, né? E daí depois a gente vê aqui até o Conilon dando uma puxada e devolvendo um pouquinho. Então, quer dizer, os diferenciais, no geral, estão valorizados. Daí a gente olha para o Brasil, olha como está muito valorizado o Brasil, né? Então, você tem aqui o café bebida fina, os cafés de bebida boa, trabalhando aí em positivo para alguns cafés. Você vê aqui no disponível, está vendo ali 10 acima para o fino, né? Então, isso no spot, para embarque imediato, para embarque da safra 22 ainda. Então, a gente olha para a safra nova, a gente já vê que inverte, já está trabalhando o fino com menos 9. Então, o fino no disponível está trabalhando 10 acima, né? E safra nova, 9 abaixo. Você tem aqui o Good Cup trabalhando com 1, com prêmio de 1, enquanto você vai para a safra nova, está 17 abaixo, né? Tá 19 abaixo. Está já próximo da normalidade dele, que é 20, 21 abaixo. Então, quer dizer, tem uma diferença de prêmio grande,
né? E daí se explica por que essa diferença entre o preço disponível e a fixação de safra nova, e também Nova York está invertido. Então, esses dois fatores indicam o quê? Que você tem um degrau grande entre o preço do disponível e o preço da safra nova. À medida que a safra nova vai chegando, esse degrau vai diminuindo. E confirmando uma safra cheia no Brasil, esse degrau vem diminuindo, convergindo para onde? Para a safra nova ou para disponível? Para a safra nova. Então, isso é interessante a gente entender essa dinâmica, né? Principalmente para montagem da tua estratégia de comercialização, né? E daí aqui o preço no mercado físico, né? Preço no mercado físico interno. O que a gente tem de preço no mercado físico interno? Vou tomar um cafezinho aqui, dar uma respirada. Falo rápido, né? O tempo é curto, tem que correr. Bom, olha aqui o que a gente tem, também printado aqui da nossa plataforma, informação, nós captamos essa informação diariamente no mercado, bebida fina, bebida boa, Café Rio e o Conilon, né? Rio nas Matas, Bebidas Suliminas, Fino Cerrado e Mogiana, e daí tem o Conilon em Colatina, no Espírito Santo, aqui. A gente vê que o mercado, ele, sem comparar 2022, olha o preço que estava em 2022, lá em cima, depois ele caiu, janeiro, nos primeiros meses ele recuou, depois ficou andando aqui ainda valorizado, depois entrada florada, recuou, deu uma corrigida agora. O mercado subiu de novo. Isso é disponível. Ele reagiu por conta do quê? Oferta mais curta, postura retraída do produtor, retranca, diferencial firme, né? E esse descasamento entre disponível e safra nova permitiu com que o preço no disponível reagisse. E a gente vê aqui, mercado reagindo, bebida boa, Café Rio, o Conilon também, e agora a gente está vendo o Conilon caindo. Por que o Conilon está caindo? A safra está começando a colher. Então, ele já está muito próximo da safra. Então, esse movimento do Conilon aqui, de chegada de safra, vai começar a aparecer no Arábica, quando começar a ficar mais próximo essa oferta disponível, essa transição de safra, já começar a pender para a safra nova fisicamente, compressão física de café. Então, o Conilon já está chegando. A tendência é que, com a chegada da safra, ele vai buscar ali a linha dos R$600, que ele chegou a flertar recentemente, né? Então, já está mudando um pouco o jeitão, mas mesmo assim, ainda o físico disponível está valorizado, né? Daí, você vai olhar café de safra nova, né? Então, aqui os preços de safra nova. Olha a diferença entre... Eu peguei a bebida fina do Cerrado, isso aqui é o disponível, isso aqui é a curva de disponível, preço disponível, e o preço de safra nova. Viu como tem uma diferença? Um gap grande. Essa diferença, ela tende ao quê? A diminuir com a chegada de safra, convergindo para esse preço aqui. Olha ali, 1.150, perdão, você tem aqui... Está 1.160 com 1.070. Está em 90, R$100 de diferença de preço entre o disponível mais valorizado e o preço de safra nova. E essa diferença é explicada por quê? Diferencial mais fraco, safra nova, e setembro 23 mais barato que maio 23, precificando Nova York, né? E só não é menor ainda, você tem a curva de dólar que carrega um pouquinho dessa taxa de juros que alivia um pouco esse quadro, né? Então tá, essa diferença. E uma coisa que me chama a atenção, da safra 22, 23, a gente está com 84% vendido contra 89, 22 e 86, ou seja, um pouquinho atrasado, mas ainda dentro. Isso que quer dizer que ainda existe, que tem 16% aí para ser vendido dessa safra do produtor, né? 16% da safra para ser vendido. Ainda tem um volume razoável, né? Então, quer dizer, o que eu estou indicando é o seguinte: esse aperto no disponível é muito em função da questão da pouca disponibilidade, mas também da postura do vendedor, né? Não é só de pouco café, mas também da postura retraída do produtor. Mas o que me preocupa mais é a safra nova. A gente tem só 19% da safra vendida até fevereiro. A gente faz esse monitoramento mensalmente, até dia 8 de março. Contra 28, Arábica 27 contra 33. Ou seja, a gente está chegando numa safra que ela é maior do que a anterior e a gente está o produtor está com um percentual mais baixo de comprometimento de venda. Ou seja, ele está mais exposto a essa chegada de safra e a tendência de realinhamento de preço é de um realinhamento mais negativo. É isso que a gente está vendo por conta do quê? Já indicado em diferencial, já indicado em bolsa.
né? Então, isso aqui me preocupa um pouco essa exposição do produtor, essa venda menor. E essa venda menor é justificada por conta do histórico passado. Eu vendi o ano passado num preço e na hora que eu fui colher e entregar, o preço estava mais alto. Esse histórico de um ano contaminou a estratégia dele e explica muito desse movimento, esse movimento mais lento das vendas de safra nova. Bom, e aqui, para a gente já fechando, que daqui a pouco tem mais 5 minutinhos aqui, dentro do meu tempo, né? Depois eu tenho que abrir para o Alessandro e para as perguntas, né? O que a gente tem aqui? Olha lá. Isso aqui é preço deflacionado pelo IGPM. Eu peguei como referência aqui Bebidas Sul de Minas. As barras aqui é a média de 5 anos. Esse aqui foi o comportamento do preço ano passado, 21. Esse aqui é o comportamento 22 e agora 23. Né? O que a gente tinha percebendo? Aqui teve a geada, o mercado descolou. Olha aqui, o descolamento em relação à média normal de mercado. Deflacionado pelo IGPM, tem um peso do dólar grande. Né? Então, quer dizer, é deflacionado. Isso aqui é poder de compra da saca do café. Então, você tem, esse aqui seria o comportamento normal do mercado. Então, ele descolou aqui por conta da geada. E ficou descolado por geada aqui em julho, né? Seca, essa questão da pouca oferta. Né? E o que aconteceu depois? Aqui, ele se manteve em 2022 bem acima do normal, caiu um pouquinho, mas sustentou durante boa hora, que é de março até setembro, né? E agora, o que aconteceu recentemente, ele caiu e foi convergir em direção à média de 5 anos. Aqui no começo do ano, ele começou um pouquinho mais próximo. Olha o que aconteceu aqui em fevereiro, em março. Ele descolou de novo. Olha aqui, ó. Aqui ele tinha uma oportunidade de venda. Lembra? Quando teve essa oportunidade de venda lá no começo de 2022, eu lembro, muitos produtores falaram, não, mercado 1.600 vai a 2.000. Não vai a 2.000. Nova York vai a 3, a 3 dólares por libra-peso. O café vai a 2.000. Não vendeu. Isso está refletindo naquele percentual que eu falei anteriormente. Depois o mercado acomodou e ficou nesse patamar, daí eles falaram, não, vai voltar para os 1.500, 1.600. E ficou aqui, ó, também fez pouco. Daí ele tombou agora, quando tombou, apareceu um pouquinho mais de venda, né? Um pouco mais de venda, né? Aquela afirmação, o produtor gosta de vender na baixa, né? Não é bem assim. Mas realmente aconteceu, apareceu um pouquinho mais de fluxo, um pouco mais de interesse. Daí o seguinte, o mercado ficou aqui rodando e de novo ele ofereceu uma oportunidade. No disponível está oferecendo uma oportunidade para o produtor aqui. Presta atenção nas oportunidades. O mercado está oferecendo de novo. Né? Fazer essa gestão de oportunidade que eu falo. Olha aqui, o mercado está olhando para você, está oferecendo. Então, pensa a tua margem, pensa na tua gestão, pensa na rentabilidade, pensa no financeiro, pensa no resultado financeiro do teu negócio. Tá? Seja racional e menos emocional. A emoção te diz o seguinte, vai para os 2.000, vai voltar para os 1.500, vai ter geada, vai ter menos safra. Bom, legal. Deixa um pouco para você aproveitar essa curva, mas, ao mesmo tempo, seja cético e vai fazendo a tua gestão. Devagar e vai incorporando um pouco de algumas oportunidades que o mercado vai oferecendo, e agora, em fevereiro e março, ele voltou a oferecer. Olha aqui, ó, descolou de novo. Qual que é a tendência? Chegada de safra, ele convergir de novo para cá. Essa é a tendência. Prestar atenção nisso. Prestar atenção nisso. Olha aqui, safra nova. A média de 5 anos é R$ 909, deflacionada. A gente está oferecendo 1.030, 1.040, ou seja, está 100, 120 reais acima, 150 reais acima do normal do mercado. Não é os 1.300 que ofereceram anteriormente, não é os 1.400, não é os 1.500, 1.600, não. Mas é acima dos 900, que é a referência normal do mercado. Principalmente para aquele que está muito exposto para a chegada de safra. Quando você está exposto à chegada de safra, você fica refém. Daí você vai vender porque estão pagando naquele momento. Aqui você pode escolher ainda, você pode fazer a gestão. Lá, você vai precisar de dinheiro, você vai ter que vender teu café para fazer caixa. Aqui ainda você pode olhar e fazer uma administração. Né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, diversifique um pouco, mas não deixe de aproveitar as oportunidades. Legal, gente? Bom, dentro disso, cenários e expectativas. Atenção à volatilidade financeira, eu falei gestão de oportunidade e proteção de resultado. O determinante do mercado é a safra de 2023, a safra de 2022, ela mantém essa diferença de preço, mas a partir do momento que começar a aparecer café novo, essa diferença tende a diminuir, e se confirmar uma safra cheia no Brasil, esse mercado pode cair, né? Se acomodar naquele patamar mais baixo, né? Então, quer dizer, é importante fazer essa gestão, né? Margem mais estreita,
a gente trabalhou alguns anos, ali, os 2 últimos anos, né, com uma situação em que você teve preço alto, o custo subiu também, mas você trabalhou com margens maiores. Tanto é que o produtor está mais capitalizado, está administrando melhor, está até deixando de aproveitar a oportunidade para tentar pegar preço mais alto, né? Então, quer dizer, ele relativo, em termos médios, não para todo mundo, mas em médio, ele está mais capitalizado nos últimos anos. Por que a margem estava mais alta? A tendência agora é da margem estreitar. Por quê? Porque o preço está convergindo para a normalidade. Normalidade não é aqueles preços que a gente viu nos últimos 2 anos. Normalidade é o que a gente vê, preço mais próximo daquelas barrinhas que eu mostrei anteriormente. Entenderam? Então, quer dizer, olha bem para isso. Monte de estratégia, mapa para guiar. Tem um mapa. A pior estratégia é não ter estratégia. Então, tem uma estratégia. Você vai ajustando ela, mas tenha. Não, aproveitar aqui, entrar, enfim. Né? Vai exigir um esforço constante, vai ter que precisar de vir mais vezes, olhar mais vezes para o mercado. Dentro de um cenário de incerteza financeira e de incerteza produtiva, fraciona mais, trabalhe mais vezes, com lotes menores e vindo mais vezes para o mercado e não deixando de acompanhar o mercado. Sempre atento a ele, a essas mudanças, essas volatilidades, tenta incorporar. Eu sempre digo, aproveita a volatilidade alta, produtor, para tentar incorporar dentro do teu resultado, de uma forma de trabalhar com lotes menores. Eu lembro que quando deu aquele pico de preço lá em cima, o que aconteceu com o produtor? Ele viu o preço naquele momento, e era um preço alto para aquele momento do que ele tinha de histórico, ele pegou e pisou pesado. Né? Então, ele vendeu bastante. E daí, depois, o preço continuou subindo, ele não tinha mais café, e depois teve problema na safra, alguns não conseguiram entregar, então, quer dizer, criou todo aquele caos que está contaminando o resultado desse ano. Né? O resultado não, a dinâmica de comercialização desse ano. Nesse cenário, trabalhe mais curtinho, trabalhe com lotes menores, fracione mais os lotes que você vai aproveitando, você pode aproveitar a curva. Se eventualmente subir, você aproveita a curva, ou se não, você utiliza ferramentas financeiras, como as estruturas com opções, que também são válidas para você aproveitar o momento alto. Eu não vou fazer agora porque pode dar uma geada, você tem essas ferramentas. Se por acaso você já comprometeu o teu físico e não teve problema, vai entregar teu café sem problema, mas só que o preço subiu por conta de alguma geada, vamos bater na madeira para que não aconteça, porque não precisa disso, a gente quer café e precisa de café para trazer oxigênio para o caixa de alguns produtores, né? Se você quer apostar numa escalada do preço por conta de algum problema climático com a geada, eu acho que a melhor estratégia são as ferramentas financeiras, como o mercado de opções. As estruturas com call spread, deve se aproveitar da alta com papel, né? E você já fez a tua gestão no físico, ali, aproveitando as oportunidades. Legal, gente? Gil. Oi, Beleza, Alessandro. Gil? Beleza. Desculpa a correria no final. Não, tudo tranquilo. Abrimos aqui o espaço, né? Temos no chat para você colocar sua pergunta, suas perguntas, questionamentos para o Gil. Antes, vamos chamar de novo a Adriana, que tem um recado para vocês. Bom, pessoal, para quem já participou dos outros dias do AgriWeek, já está sabendo da promoção exclusiva, né? Tem 30% de desconto nos cursos, tá? Vale só até hoje, então até a meia-noite de hoje está válido esse cupom. Se fosse vocês, eu não perderia essa promoção, porque a gente não costuma fazer um desconto assim tão alto. Então, está exclusivo aqui para os participantes. O nosso próximo curso do Gil, de Gestão Estratégica de Comercialização de Café, já é a próxima semana. Então, é na última semana de março, aqui já temos uma turma garantida aqui de café. E para você conseguir esse desconto, você pode apontar aí para o QR Code da tela, ou tem o link aqui no chat também, que você acessa a página de inscrição. Esse curso fala sobre operações de NDF, um pouco, operações com futuros, mercados de opções. É um curso bem completo. Eu já fiz esse curso também, eu recomendo aí. É muito bom conteúdo com o Gil. Bom, obrigado, Adriana. Vamos começar aí com o que o pessoal comentou aqui no chat. Temos mais um comentário do Cássio da Silva em cima da apresentação do Gil, que ele falou que, na minha análise, o mercado sobe na safra. Gil, o que tu acha que já colocou que o produtor está bem exposto, com muita venda atrasada, né? E ainda uma safra cheia chegando, é uma aposta interessante aí, acreditar aí nessa alta aí na entrada da safra. Olha, Alessandro, pode acontecer sim. Eu acho que tem que mudar alguns
alguns fatores, como a safra não ser toda essa do tamanho que está se esperando. Esse seria um fator para você criar aí uma sustentação nos preços e ele inverter a curva. Um outro fator seria algum problema climático, né? Como uma geada, por exemplo, que nem aconteceu em 2021. Né? Por uma aposta dessa, Cássio, eu diria que é o seguinte: apostar numa alta numa alta do café na entrada da safra, dentro desse cenário que está se desenhando de uma produção maior, seria mais interessante. Se fosse fazer essa aposta do produtor, eu não apostaria tão pesado. E se fosse para apostar pesado na alta, eu utilizaria essas ferramentas financeiras, como o mercado de opções, uma call, uma estrutura de call, com uma call seca, uma call spread, enfim, fazer algumas operações nesse sentido. Porque daí, se acontecer, né, você ganha no papel e você participa da alta. Agora, se por acaso confirmar uma safra cheia que nem está se desenhando e o preço acomodar, com esse diferencial dentro da normalidade e Nova York até caindo um pouco mais com a chegada da safra do Brasil, dentro de um cenário de demanda internacional ainda acomodada, né? Você já fez essa tua gestão, está mais protegido no teu físico, e daí, se por acaso o preço não subir, você está protegido, e se o preço subir, você já fez a tua venda no físico, mas você aproveita a alta com essa operação, com esse papel, com essa opção. Né? Aproveita, exerce a call e ganha essa diferença de preço, e daí coloca esse resultado financeiro da call dentro do teu resultado geral, e você vai ganhar do mesmo jeito com a alta do mercado. Davi Caxias poderia comentar um pouco a respeito da safra do Robusta no Vietnã? Bom, como eu falei, o interessante do Robusta do Vietnã é o seguinte: a gente está vendo que o café Robusta do Vietnã ele bate nos 30, 29, 30 milhões, ele não tá conseguindo avançar muito além dos 30 milhões. Né? A expectativa, a princípio, é que você gire esse ano, a gente vai colher no segundo semestre, gira em torno desse patamar. Agora, recentemente, não vejo grandes mudanças, então vai chegar nesse nível, gira em torno desse patamar. Se a gente jogar para frente, sem uma dinâmica de crescimento grande do Robusta no Vietnã, ele ficar em torno dos 30 milhões, e a gente está vendo que a dinâmica de crescimento do Robusta aqui no Brasil ela é acentuada, a gente passou por um processo de renovação, de rejuvenescimento, de crescimento da produtividade, a gente teve um recuo de área com aumento de produtividade, um salto na produção, e a rentabilidade do Conilon aqui no Brasil ela está bastante atrativa, o que deve levar aí a um interesse por novas áreas, né? Isso aí pode fazer com que essa dinâmica continue acelerada do crescimento de Robusta aqui no Brasil. E você, com o Vietnã estabilizado, sem conseguir avançar muito além dos 30 milhões, essa diferença tende a diminuir e projeta-se até o Brasil superar, aí, daqui a alguns anos, superar o Vietnã, se manter os dois manterem essa dinâmica, um estabilizado e o outro com crescimento acelerado. É isso que eu queria ressaltar em relação ao Robusta, e daí destacar o Vietnã, que hoje é o maior produtor e maior exportador de Conilon do mundo. De Robusta, né? O nosso Conilon. O Cássio da Silva fez um outro comentário aqui, não levando em consideração o movimento climático, na opinião de vocês, qual será o comportamento, visto que é uma tendência de alta, é uma expectativa de tendência de altas nas commodities em geral, devido à crise financeira global, com altas de juros e cenário político nacional? Tá, aí no caso, porque é o seguinte, Cássio, porque essa questão financeira, ela traz volatilidade para os mercados, mas nem sempre essa volatilidade pode ser positiva, porque o que ela pode implicar quando você joga juro alto, dentro de um cenário de uma economia freada, que nem nós estamos vivendo, quer dizer, a economia ela está com o freio de mão puxado por conta de juros altos. O juro alto você está tirando investimento, tira investimento, você tira a perspectiva de crescimento, e isso impacta a economia como um todo. Então, quer dizer, essa volatilidade, essa incerteza financeira, ela impacta consumo, né? Que vem crescendo pouco. Daí você tem o quê? Se você tiver produção voltando à normalidade, que é o caso, a gente não está falando de um crescimento tão grande da produção, a gente está falando a produção de arábica no Brasil voltar para níveis altos, como ele teve alguns anos atrás. Né? Então, você volta ao Brasil para uma produção com consumo
travado por conta desse cenário, né, você vai ter um impacto negativo sobre os preços, principalmente dessas commodities mais vulneráveis à questão de renda. E a gente não pode esquecer que essa crise ela afeta principalmente Europa e Estados Unidos, aonde se concentra o consumo de café, né? 42% do consumo de café do mundo é na Europa. Europa, além desse quadro, os Estados Unidos é o maior consumidor, então a gente tem aí, e a Europa ainda tem a questão da guerra da Ucrânia, né? Isso impacta a renda, impacta a perspectiva de consumo, e se tiver um crescimento na produção, você traz essa sobra, isso tende a segurar preço. Lógico, se o dólar sobe, você vai trazer isso para reais, mas o dólar, normalmente, ele tem uma relação inversa em relação ao preço das commodities. Se o dólar se valoriza, e no caso aqui o dólar se valoriza contra o real, e o Brasil é 1/3 do mercado mundial de café, isso deve ter um impacto negativo em Nova York. Daí tende a compensar, entendeu? Então, é assim que a gente está enxergando também. Toda essa volatilidade financeira, eu creio que ela pode trazer algum sinal positivo de curto prazo, mas no médio e longo prazo ela não é. Ela tende a trazer sinais negativos em relação à curva de preço. Gil, sucintamente, que temos várias perguntas aqui que eu vi aqui. Ó. Com relação a Davi Caxias de novo, com relação à rentabilidade da cultura, apesar da grande dispersão de índice tecnológico, como será o comportamento do produtor com relação aos investimentos num cenário de preços e margens mais apertadas? Perdão, Alessandro, falei um pouquinho a tua pergunta no final, só Tá. o finalzinho. Com relação à rentabilidade da cultura, apesar da grande dispersão do índice tecnológico, como será o comportamento do produtor com relação aos investimentos num cenário de preços e margens mais apertadas? Bom, seguinte, eu sempre falo, quando você tem uma margem mais alta, a tua deficiência ela não aparece, seja deficiência produtiva. Então, aquelas lavouras que estão com baixa produtividade, elas conseguem se incorporar dentro de um cenário de margem mais alta. E também a tua postura de comercialização, quer dizer, quando você comete alguns erros de comercialização, teu custo está muito alto, você não soube aproveitar o momento, você consegue desaparecer, você consegue encobrir quando a margem está mais alta. Quando a margem estreita, aquelas lavouras de baixa produtividade, necessariamente, elas vão exigir uma renovação, porque elas não vão trazer a rentabilidade necessária para se manter, né? Porque a margem está mais curta. Então, nesse processo, vai exigir do produtor na lavoura, em relação a investimento em termos de produtividade. Ele vai ter que melhorar a produtividade média, porque com custo, com a receita mais baixa, né, ele vai ter que, para melhorar a relação dele, vai ter que trabalhar, não deixar que o custo dele suba. Então, quer dizer, ou reduzir o custo médio dele. Ele reduz o custo médio dele investindo em produtividade, investindo em tecnologia. Essa é a lógica. E daí, trocando essas lavouras menos rentáveis. Esse é o processo. Eu acho que esse vai ser um impacto que a gente vai ver daqui para frente. Tirando as lavouras menos rentáveis e o produtor investindo mais em aumento de produtividade para manter a margem dele dentro de um patamar interessante financeiramente. Gil, Lúcio Oliveira, parabéns pela apresentação. Notei que você apresentou uma projeção de 66 milhões de sacas, número bem superior ao projetado pela Conab, de 54 a 55 milhões de sacas. Favor comentar. Oi, Lúcio. Seguinte, o número da Conab é o número oficial. A gente trabalha com um número um pouco diferente, né? Então, quer dizer, esse é um número que a gente está enxergando. Não a gente vai divulgar ali um número com quadrinho de oferta e demanda nas próximas semanas, que nem eu falei, mas esse é o número que a gente está entendendo que é o que exige de potencial. O nosso número de Conilon, quer dizer, ele é um pouco diferente do número oficial da Conab, acho que isso puxa bastante, né? Então, como eu falei, o nosso número é de 23, a Conab trabalha com um número mais baixo, também um pouco do Arábica, acho que está aí um pouco a diferença. Eu destacaria principalmente a questão do Conilon como a grande diferença. Ariane Gomes, parabéns pela palestra, muito aprendizado. Não sei se faz sentido minha pergunta, mas como freight forwarder, como podemos acompanhar esse cenário para ajudar nossos clientes exportadores e qual análise deve ser feita com relação à influência do frete nas exportações? O frete foi um problema, né, grande, principalmente aí da questão da pandemia, né? Geralmente, as commodities você negocia no FOB, né, no Free On Board.
Então, quer dizer, o mercado de commodities, ele olha o pobre, quer dizer, a responsabilidade acaba quando coloca dentro do navio no porto de embarque. Então, esse frete internacional é muito mais para quem está comprando, né? Para ter de estar comprando e estar levando para o destino. Daí sim, essa questão aí de container também mexe, quer dizer, esse encarecimento, o café, diferentemente do grãos, ele traz container e a falta de container, e o encarecimento do espaço dentro de container levou aí alguns problemas logísticos, né, que mudaram até comportamento de demanda. Não vou buscar no Brasil porque eu consigo em outro lugar mais barato, enfim. A tendência é de uma normalização. A tendência é de uma normalização, com os fretes já caindo, já se acomodando, né? Ainda não está o normal de que antes da pandemia, mas a tendência é essa. Então, daí, essa questão do frete, ela tem uma implicação menor em relação à postura de vendedor e de comprador, né? Mas, enfim, ainda você fica procurando, principalmente a demanda, ela fica procurando e analisando essa questão do logística, porque ela foi extremamente pesada e ainda continua sendo importante. Excelente, Gil. Teve um último comentário aqui da Valéria Vilela. Obrigada pela oportunidade. Aqui no sul de Minas, a preocupação do cafeicultor é já com 2024. Né? Eu acho que é mais um comentário dela, mas que vale muito para o mercado de café, que adiante já vai se virar todo para o ano que vem, realmente, como sempre acontece, né, Gil? É verdade, Alessandro. É verdade. A gente colheu a safra 23, segundo semestre está olhando 24, e dependendo do que vier de florada, ou reforça ou altera o comportamento dessa curva de preço. Excelente, obrigado pelas perguntas, pessoal. Gil, valeu. Obrigado, hein? Valeu, Alessandro. Até daqui a pouco.